iniciar a live lá. Pronto, iniciou a live, estamos online. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção desde já. Convide seus amigos e curta, compartilhe, comente, envie a sua pergunta, tá certo? Nós estaremos aqui acompanhando para responder. Nós estamos na página do Facebook e agora eu vou tentar fazer o link com o meu perfil. Me dê só alguns segundos, ok, gente? Um minutinho que nós vamos tentar fazer link aqui, eu faço tudo, tá certo? Vamos lá. Ok. Vocês vão ouvir, vocês não vão ouvir mais essa, né? Me dê só um minutinho, estamos tentando compartilhar lá no meu perfil para ficar mais fácil para o pessoal visualizar. E aqui eu já vou marcar o Eziel. Mas se você quiser fazer uma publicação lá na sua página, Eziel, fica aí à vontade. Iniciar a live lá. Pronto, início a live, estamos online. E nós queremos começar. Vamos lá. Jesus, muito obrigado pela sua atenção. Eu não vou ouvir mais essa. Muito bem. Pronto, está publicado lá. Muito bem, gente. Está publicado aí o link. Vocês podem clicar, abrir a página e começar a fazer os comentários e acompanhar. Estamos aqui com o evangelista Eziel Eliodoro, né, que é nosso irmão, servo do Deus Altíssimo, pastor da Convenção Abreu Lima, assim como eu, pastor da Ladia Lima dos Santos. Está aí os nossos nomes. E o assunto que nós nos propomos a debater é usos e costumes, tá certo, na quarentena. Nós queremos fazer uma rápida introdução aqui para moldar o arcabouço do assunto. Em primeiro lugar, nós não pretendemos, com uma mera live, mudar a realidade dos usos e costumes na Assembleia de Deus. É impossível nós fazermos isso. Em segundo lugar, nós não queremos normatizar os usos e costumes. Nós vamos debater um pouquinho mais adiante sobre isso. Em terceiro lugar, o que nos levou a trazer esse assunto, entre outras variáveis, entre outras influências, é um assunto que tomou a rede essa semana a respeito do que seria uma foto do pastor presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus numa reunião familiar, estava de bermuda. E então uma página chamada Assembleanos de Valor, que nós não sabemos quem é o moderador dessa página, quem é o autor, quem lança as postagens, mas enfim, questionou o fato do pastor presidente da Convenção Geral estar de bermuda e etc. Foi adiante, aventando eventuais substitutos que supostamente seriam mais conservadores nos usos e costumes. E isso é muito sério, muito grave, né? Nós não vamos detalhar, assim, personalizar o debate, a ideia não é fulanizar o debate, nós queremos aproveitar esse fato, esse acontecimento, para trazer o debate para nós. Afinal, temos os costumes bíblicos e uma série de outras questões que nós pretendemos levantar aqui. Então, nós já queremos saudar, com a parte de todos os nobres irmãos que estão nos assistindo, queremos agradecer desde já a sua audiência e queremos dizer que você está ali para fazer as perguntas, desde que sejam feitas de forma respeitosa, com alto nível, como pede um debate nessa natureza. Tá certo? Evidentemente, é um tema polêmico e nós não vamos fugir das polêmicas, né, pastor Eziel? Nós não vamos fugir das polêmicas. Certamente. Estou criando aqui uma introdução. Né? Então, vamos lá. Pastor Gesiel, por favor, se apresente aí para para a nossa audiência. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ziel, né? Já foi divulgado aqui. Por misericórdia também, sirvo a igreja como ministro evangelista da nossa igreja, da nossa IEADALP, como a DALP, que tem como pastor-presidente o pastor Roberto José. E, nesse momento, estou falando aqui de Arco Verde, Pernambuco, né? É uma cidade do agreste do nosso estado.
e nós estamos aqui ajudando o pastor local, né, o pastor coordenador da área, evangelista Romo, e nesse momento a gente está aqui para bater um papo, conversar, é uma coisa agradável, ninguém está aqui querendo criar um debate e nem estabelecer e nem remover princípios que já estão aí há 100 anos. Não é esse o intuito. No entanto, eu quero deixar claro também que o pensamento aqui exposto e o que será exposto aqui por mim é o meu pensamento, né? Não é o pensamento, talvez saia alguma coisa que não seja o pensamento da denominação que eu faço parte, tá certo? É o pensamento meu, Eziel Eliodoro que está Pensamento falando. pessoal, né? Totalmente meu, não responsabilizo absolutamente ninguém em relação à nossa igreja. É um pensamento meu, totalmente meu, tá certo? É um pensamento, princípio meu, é o que eu penso. E o que eu penso eu posso falar, é uma rede social e a gente pode comentar aqui qualquer assunto. Se posicionar, né? Então, vamos lá. Desde 1946, segundo as informações que eu tenho aqui, se debate usos e costumes nas AGOs, a Assembleia Geral Ordinária, que é o fórum de debates, né, nacional, que reúne todas as igrejas de uma determinada convenção, no nosso caso, a convenção majoritária, que é a da CGADB, para debater vários assuntos, os mais diversos possíveis. E esse assunto é um assunto recorrente, porque o uso e costumes é sempre um assunto polêmico, que galvaniza as opiniões, né? As opiniões são divergentes, evidentemente, numa AGO se chega a um determinado consenso, né? Mas acaba que os irmãos não seguem. Para vocês terem uma ideia, se eu não estou enganado, foi nessa de 1946, se discutia a respeito de um posicionamento de algumas igrejas, até então não existiam várias convenções, né? Não existia a Convenção Madureira, não existia a Convenção do Amazonas e etc. E algumas igrejas da Madureira, segundo o relato da página Memória das Assembleias de Deus, adotavam o seguinte costume, que as irmãs viessem à igreja de meia e os irmãos viessem à igreja de chapéu. E havia um fiscal na porta, né? Se o camarada viesse sem chapéu, ele não entrava. Paletó de chapéu. E as irmãs, se não viessem de meia, também não entravam. Né? Se analisava a altura da saia, uma série de outros paradigmas, tá certo? E esse tipo de conduta, né, resultou no chamado legalismo, que é quando se colocam, né, os usos e costumes acima das doutrinas e etc. E tá. Esse é um dos pontos que nós vamos debater daqui a pouco, tá certo? Mas, iniciando aqui essa história, fizemos agora um apanhado histórico, né? Vamos lá atrás, né, há 70 anos, né? 2020 e 46 são 54 anos, 74 anos, né? Fomos lá atrás. E o que nós queremos começar aqui, Ezequiel, perguntando a você o seguinte: o que são usos e costumes? Essa é a primeira pergunta, a pergunta fundamental para nós definirmos o assunto sobre o qual vamos falar aqui hoje. Já a gente entra aqui nessa pergunta do Alcides de Souza, muito pertinente, tá certo? Mas eu queria que você definisse aqui de partida o que são usos e costumes. Então, usos e costumes está relacionado à questão da... Assim, tem muita coisa envolve aí, né? Tem muita coisa que envolve essa pergunta aí, mas, propriamente dito, o uso e costume está ligado ao estereotipo, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue enxergar no irmão, do ponto de vista de vestimenta, né, como se veste, adornos externos, aliás, como brinco, maquiagem, enfim, tudo está ligado nesse princípio, né, de roupas, né, tudo parte daí, né? Padrão, né, uma padronização de roupas, supostamente uma roupa que vá santificar mais do que o outro, ou coisa desse parâmetro, né? Então, é um assunto bem que a gente vai mastigar aqui um pouco mais, né? Mas, no geral, o uso e costume está relacionado a essa questão de roupas, essa questão de maquiagem, enfim, adornos externos. Vamos usar uma analogia rasteira. Seria o frasco.
Né? Se a gente pegasse um vidro de perfume, seria o frasco. O conteúdo, o espiritual, a doutrina, etc. e tal. Isso. E o que está do lado de fora, que aparece para as pessoas, é exatamente os usos e costumes. Não é Aquilo isso? que a gente consegue enxergar, né? Então, eu já queria saudar aqui o Alcides de Souza, que nos saudou com a paz, o nosso irmão Cícero Ramos, a nossa irmã Neneide, né? Que também já nos saudou com a paz do Senhor aqui, né? E nós vamos prosseguindo, né? Ela nos saudou aqui com a paz do Senhor. E a situação é a seguinte: eu conversei com um dos cardeais, né? Um dos pastores mais antigos do Brasil, que é o pastor Gesiel Padilha. Não sei se eu posso mencionar o nome dele, acredito que sim, não vou desmerecê-lo pessoalmente, né? Não vou infringir a ética. E ele me dizia uma coisa interessante: ele disse que muitos dos costumes assembleanos não vieram dos pioneiros, né? Não foi inventado por Daniel Bergman, Navrino, não foi que eles, de repente, fizeram um edital, de, agora as mulheres vão se vestir desse jeito e os homens desse jeito, etc. e tal. Vieram exatamente dos católicos do interior do Brasil. É um negócio interessante, né? A colocação que ele fez, né? Eu não sei, ele provavelmente tem fontes, né? Tem uma referência, né? Para poder fazer essa citação, e eu achei muito interessante. E o que a gente percebe, né? Aliado a essa ideia dele, é que no interior, realmente, né, as mulheres católicas parecem com irmãs assembleanas. Se você começar circulando aí pelo interiorzão do Brasil, você vai encontrar muito isso. As mulheres trajadas, né, mulheres católicas, trajadas como mulheres assembleanas. E você diz, gente, como é que pode? Né, acaba que corrobora essa posição do pastor Gesiel Padilha, né, quem nos falou sobre isso. Então, o evangelista Gesiel, seguindo aqui, eu fiz só uma digressão aqui rápida, somente para enfatizar. Já definimos a questão de usos e costumes, e agora nós precisamos definir doutrinas bíblicas. O que são as doutrinas bíblicas? Daqui a pouco a gente vai dizer por que estamos fazendo essa divisão, essa conceituação para poder juntar lá na frente. O que são doutrinas bíblicas? Então, pastor, ainda falando sobre o costume a gente sempre entendeu que ele é local, né? Mutável. Então, que ele é local e também ele é cultural. Já a questão da doutrina, a doutrina ela é universal, né? A doutrina ela é universal. Costume, a gente vai ver que pode se mudar dependendo da cultura, a cultura do país, da cidade, enfim. Agora, a doutrina, ela é imutável, né? Não se muda uma doutrina. Doutrina da salvação, doutrina do pecado, né? As doutrinas bíblicas, que são corroboradas pelos princípios bíblicos, né? E são confirmados mediante vários textos de confirmação, não apenas em versículos isolados, como no caso de costumes. Costumes, a gente percebe que está ligado muito a versículos isolados, né? Então, pega ali um versículo isolado e cria-se um costume. A doutrina, não. A doutrina já percebe que há uma confirmação. A gente vai ver, por exemplo, nas cartas paulinas, são ali 13 cartas paulinas, a gente vai ver que há uma confirmação das várias doutrinas, doutrina da graça, do Senhor, da salvação, que é confirmados. Já o costume, não. O que Paulo fala, por exemplo, na igreja de Coríntios, né, que a gente vai chegar lá, ele já não vai falar sobre essa questão de costume da igreja de Coríntios, que está ali no local, já não vai falar em outro local, porque não é uma doutrina. A doutrina ela é universal. Então, se você, por exemplo, eliminar um costume, você não caiu numa heresia, por exemplo. Agora, se você eliminar uma doutrina, se você desfigurar uma doutrina bíblica, aí sim, aí prefigura uma heresia. Então, muito bem, muito bem. Uma igreja herética, ela é uma igreja que não cumpre a doutrina, não o costume. Então, ela se tornou herética porque ela desestabeleceu uma doutrina, ela deixou de cumprir uma doutrina, ela apagou uma doutrina, aí sim, aí ela virou uma heresia. Pastor Robson Aguiar, Pai do Senhor, irmão Cícero Ramos, ao pastor Nonato, ao irmão Wagner Santos Paixão também, Pai do Senhor. O Robson, ele está nos fornecendo aqui algumas informações bem interessantes, são informações históricas. Ele fala da resolução de São Cristóvão, em 1946, que é essa que nós
citamos, né, que ficou decidido que as mulheres, por exemplo, não podiam usar cabelos soltos, não podiam raspar as sobrancelhas e uma série de outras situações, né, que acabaram criando paradigmas locais, como já disse o nosso evangelista Eziel, e que mudam, né? Diga lá. Justamente, a gente percebe que ao longo do tempo, o rigor em relação a essas coisas foram mudando, né? Foram mudando porque justamente foram se percebendo que era um algumas exagero, se tornaram obsoletas, né? E que não agregava, mas estava justamente desagregando e ao invés de, por exemplo, unir aquela pessoa a Cristo, estava justamente afastando. Eu acho que o debate, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão também, porque dependendo do rigor relacionado a essa questão de usos e costumes, ele não agrega absolutamente para unir a pessoa a Cristo, mas desagrega. Desagrega. E a gente vai ver, eu acho que alguém também postou alguma coisa relacionada aí à liberalidade também, e a gente também vai falar um pouco sobre isso, né? Essa questão também do... A gente não está aqui também para dizer que, enfim, os irmãos vão de todo jeito para a igreja, andam de qualquer forma, de modo nenhum. Exatamente. É, é, eu tô aqui gaguejando porque eu estou tentando ler e acompanhar, né? Acompanhar o debate, mediar o debate e trazer algumas informações e, ao mesmo tempo, acompanhar o comentário dos irmãos. Então, o que nós queremos estabelecer como um ponto de partida aqui é que usos e costumes são diferentes de doutrinas. Nós não podemos misturar as coisas, irmãos. O que o pastor Eziel pontuou foi muito bom, muito importante mesmo, que ele gostaria de dar aqui uma ênfase, porque uma igreja ela pode abandonar um uso e costume e não se tornar herética. Mas se essa igreja abandonar uma doutrina, aí sim ela se torna uma igreja herética. Então, essa é a distinção fundamental entre uma coisa e outra. Né? Existem, infelizmente, algumas pessoas saudosistas que dizem sempre, lá no tempo tal a gente fazia isso, no tempo tal não se fazia, no tempo tal ali era uma igreja de poder, irmãos. Pelo amor de Deus, então a igreja perdeu o poder por causa disso, porque uma irmã usava o cabelo comprido até a cintura e hoje usa o cabelo mais curto, então esse poder era muito fraco, né? Ele estava fundamentado no tamanho do cabelo da irmã e não no Espírito Santo, que é independente de tudo isso. Aliás, eu queria aqui pontuar um negócio muito interessante, para jogar aqui um pouquinho de lenha nessa fervura, que é o seguinte: no tempo de Jesus e de Paulo, Paulo diz assim: a mulher não deveria estar trajada como o homem não deve estar trajado de desonra, né? Para o homem trajar como a mulher. Só que no tempo de Paulo, o homem ele se vestia de vestido, né? Para ser redundante, né? Ele usava um vestido, né? E aí, Paulo não está olhando para um homem de calça comprida, ele está olhando para um homem de vestido e dizendo é desonra para esse homem se trajar como uma mulher, mas ele está olhando para um homem com um vestido. Para o nosso padrão hoje aqui no Brasil, era um vestido. Né? E aí, como é que fica essa situação? Então, se a gente for seguir esse caminho, vai ser muito complicado. E essa questão de isolar versículos, ela é terrível, porque você perde o cenário, né, o paradigma completo, e acaba moldando uma determinada mentalidade de uma pessoa. Eu, por exemplo, tomei ciência de algumas igrejas antigas aqui do estado de Pernambuco, que existia um irmão com um grampeador na mão. Isso é uma pessoa que me falou, não foi de forma jocosa, foi uma história contada assim, com riqueza de detalhes, de uma pessoa que viu, que testemunhou. Aí ele ficava com um grampeador na mão e quando alguém entrava na igreja com paletó lascado, né, que a gente chama hoje, que é aquele paletó que tem aquelas entradinhas, né, o cidadão ia lá e grampeava o paletó. Imagina, ele ficava no púlpito ali, vigiando esse tipo de coisa. Então, é um radicalismo desnecessário e que não tem lógica na realidade de hoje em dia. Né? O nosso Josaildo pontua que o pastor, presidente da CGDB, estava na sua casa. Infelizmente, a foto vazou, né? Foi no contexto de uma comemoração ou algo assim. Ele estava em casa, é direito dele estar na sua casa, irmão. Tá certo? Evidentemente, a casa também tem um padrão. Eu, por exemplo, não posso estar com toda a roupa que eu quiser na frente da minha família. Né? Cada casa tem o seu padrão, mas
tudo tem assim aquele ar à vontade, né? Eu testemunhei pessoalmente tempos em que as pessoas iam à praia, o irmão ia à praia e ia de calça comprida, porque ele não podia usar uma bermuda, um calção, né? E ficava um negócio complicado, ele não tirava a camisa e era aquela coisa terrível. Então, isso é muito sério quando passa a ser uma paranoia, né? Um irmão vigiar o outro e tal. E aí nós chegamos num costume, desculpa, chegamos num comentário do irmão Alcides Souza, ele fez um comentário aqui, deixa eu recuperar o comentário dele aqui, esse streaming permite, né, nós mostrarmos novamente aqui o comentário do Alcides Souza, que diz assim, porque alguns líderes das Assembleias de Deus do Nordeste, isso é uma pergunta para o senhor, irmão Aziel, parecem colocar os usos e costumes acima da doutrina, tomando-os como parâmetros para julgar suas igrejas superiores às outras denominações evangélicas. Pode falar. É toda a sua questão. É uma questão boa, né? Boa. É. Veja bem, meus irmãos, realmente eu vivi 12 anos em São Paulo, acho que a minha carreira ministerial foi em São Paulo, e a gente percebe que em São Paulo ainda existe ainda essa questão do uso do costume, mas bem menor do que aqui no Nordeste, né? A gente tem aqui uma situação muito difícil e é muito difícil a gente mudar essa questão. Agora, sim, o que nos falta, acredito eu, é ensinamento verdadeiro da doutrina da palavra de Deus. É a gente colocar cada coisa em seu lugar. E aí, eu acho que aí é onde entra a questão da liderança, daquele que ensina. Porque há muitos anos foram se ensinando costume como doutrina. E aí o que acontece? Foi criando-se na cabeça dos membros dessas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, a gente está aqui, a gente sabe que essa questão de uso e costume para as igrejas históricas não existe mais, não tem debate lá sobre isso, porque lá já não tem mais essa questão. Mas para o nosso contexto das nossas igrejas evangélicas no Brasil, principalmente no Nordeste, a gente ainda tem um pensamento sobre isso. Por quê? Porque, como eu disse, foram ensinando costume como se fosse doutrina. Então, vamos para o culto de doutrina. Chegando lá no culto de doutrina, o irmão, o amado pastor, o presbítero, estava ali ensinando questões de roupa, como se vestir, como andar, e por aí vai. No entanto, o que acontece? Na cabeça do membro, eu digo isso porque minha mãe, meus avós... Mais antigos, né? Foram dessas igrejas, passaram a ter a percepção, inocentemente, claro, a percepção inocentemente de que eles estavam numa igreja que estava muito mais próxima do céu, de Deus, por conta disso, por conta de um cabelo que não se cortava, por conta de uma roupa que se vestia de um vestido, por conta da questão de não vestir uma calça comprida, que também a gente pode aqui comentar um pouco sobre essa questão. E aí passou a incutir no coração e na mente dos membros que não são culpados, e aí a gente tem que chegar sobre essa questão, porque eles reproduziam o que eles ouviam nas escolas dominicais e nos trabalhos de doutrina, e passou a ter essa percepção, né, de olhar para as igrejas que não tinha, por exemplo, essa visão de utilização de usos e costumes, como roupas e adornos externos, e passaram a ver essas igrejas com desconfiança. E aí tinha essa questão, pastor, de igreja da porta larga, e nós somos a igreja da porta estreita. É terrível. Essa diferenciação aí, sem nenhuma base bíblica, a gente passou a não ver as outras igrejas, que a gente não vai citar não, mas os irmãos sabem, como, por exemplo, igrejas com desconfiança. Será que esse pessoal vai para o céu realmente? Porque o céu que eu vou... Olha, o céu que eu vou é diferente, porque para o céu que eu vou, eu tenho que andar da forma que eu ando, né? E aí a gente não teve essa percepção de diferenciar uma coisa da outra, né? Relacionada à questão de doutrina de costume. Eu queria narrar, um certo pastor estava pregando numa igreja, isso muito tempo atrás, foi narrado em um livro de um pastor que eu li agora há pouco, estava lendo hoje, e o tema era santidade. E ele olha para a esposa dele e ele diz assim: olha, irmãos, a minha esposa nunca cortou o cabelo e nunca usou uma calça comprida.
e aí olha para o público que ele estava pregando, que era justamente jovens, e ele diz que o jovem, né, apanha nesse sentido, e aí ele vira para o jovem e diz assim: vocês precisam ser santos. Olha o contexto de santidade que ele utiliza: corte de cabelo e nunca usou uma calça comprida. A partir daí, a mensagem dele perde todo o sentido. E a gente pode até discutir aqui, porque quando a gente fala de uso e costume, a gente vai entrar na questão da santidade também, né? Que a gente pode... Vai chegar. Vai chegar. E aí a gente vai ver que não tem uma coisa, não tem uma interligação, tá certo? Então, assim, para não ficar aqui dúvida no meu comentário, pastor, a questão do uso e costume, eu até entendo e compreendo, eu faço parte de uma igreja e eu estabeleço isso na minha vida, eu ando da forma que até a igreja não é que a igreja nos ordene, é que a gente já se adaptou nesse sentido, de andar dessa forma. No entanto, a gente tem que compreender isso, e isso eu vou falar agora, e possa ser que eu fale um pouco mais na frente, que nós não fazemos para ser salvos. E aí, essa questão do uso e costume é um problema muito sério. Por quê? Quando eu estabeleço isso, e eu faço isso na prerrogativa, por exemplo, de ser salvo em Cristo Jesus, aí eu perdi todo o sentido da graça e perdi todo o sentido do sacrifício de Jesus. Perdi todo o sentido. E aí eu vou incorrer no mesmo erro, por exemplo, da igreja lá, da Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Eles estão estabelecendo, por exemplo, a lei de Moisés para alcançar a salvação. E o versículo 2 e 3, Paulo vai dizer: vocês estão decaindo na graça. Vocês estão caindo da graça. Então, decair da graça é justamente isso. É eu estabelecer princípios humanos, e aí entra a questão do uso e costume, para dizer que eu, por exemplo, sou salvo, garantir a minha salvação, não mais mediante o sacrifício de Jesus, mas pelo fato de usar isso, fazer isso, não cortar o cabelo e coisa desse tipo. E aí é um perigo muito grande, né? E aí a gente entra no perigo de Gálatas, no capítulo 5, de decair da graça, e aí é um perigo muito grande. A igreja se torna farisaica, né? Farisaica. Os fariseus adoravam isso, né? Mostrar santos, estar em determinados lugares, se portarem como de determinada maneira, e isso trazia para eles um grande respeito. As pessoas olhavam para eles e diziam: esses homens são santos. Aí Jesus olha para eles e diz: tá parecendo até bonitinho, mas dentro é um sepulcro, só tem ossos, né? Só tem fedor. É terrível isso. Mas eu queria que o senhor enfatizasse essa questão. Parece que aqui no Nordeste, né, já esteve alguns anos em São Paulo, morando, residindo e atuando como obreiro. É muito bom o senhor passar essa impressão. O que é que acontece entre o Nordeste e o Sul? E o Sul-Sudeste, né? O Sul-Sudeste está desviado porque não observa os usos e costumes que nós observamos aqui, né, de uma forma mais presente, mais, assim, mais tangente, né? Dá para perceber melhor, né? Vamos dizer assim, ainda que eu mesmo tenha viajado para São Paulo, preguei numa igreja lá, e o pessoal não diferia muito daqui. Mas faça aí as suas considerações a respeito desse assunto. Então, o Sul, ele tem uma dificuldade que é a questão do frio, né? A gente tem um frio lá, por exemplo, você vai em Santa Catarina, você vai no Rio Grande do Sul, e em alguns momentos em São Paulo, 5 graus, 2 graus, né? 10. E você exigir, por exemplo, que as irmãs estejam ali de saia e quando você está bem ornamentado em relação a isso, chega a ser um pouco hipocrisia da parte da gente, né? Então, o que acontece? Na questão do Sul, São Paulo, eu vou falar de São Paulo porque eu vivi lá, a gente percebe o seguinte, varia muito por exemplo, a nossa igreja, o Belém, né, ela é dividida em setor, e é enorme, imenso, né, uma coisa imensurável, e cada setor tem ali um pastor, que é um pastor setorial, e ali, a partir dali, a gente tem um pouco de... E a gente vê que há umas mudanças dentro desses próprios setores, né? Então, o pastor, dependendo do setor, que o pastor é um pouco mais conservador, então ele acaba
criando, estabelecendo esses costumes ainda, mantendo esses costumes, falando dessa forma ainda em culto de doutrinas ainda, mas uma boa parte dos setores de São Paulo, até no interior, em alguns interiores, tem um amigo meu que mora no interior, já não tem essa pregação mais. Nós temos uma igreja, pastor, para que a gente fique registrado aqui também, nós temos uma igreja em São Paulo chamada Assembleia de Deus de Santo Amaro. Uma das igrejas mais rígidas de São Paulo era essa igreja de Santo Amaro, dirigida pelo pastor Galdino, se não falha a memória. E aí, agora há pouco, questões de, não sei, 10 anos, 10, 12 anos, eu não sei se eu erro aqui nesse tempo, o pai já idoso deu lugar ao filho. Quando o filho assumiu, ele extinguiu essa questão do uso e costume na igreja. Se você precisar, a Assembleia de Deus Santo Amaro, que hoje é dirigido pelo filho dele, Galdino Filho, já não tem mais essa questão de uso e costume. E era uma das igrejas mais rígidas, como também a igreja do Brás, né? Do Brás, Assembleia de Deus Brás, que é ligado à Madureira, também tinha um princípio ali, até que foi mudado. Agora o pastor esqueci o nome agora, não Samuel Câmara, Samuel Ferreira. Ferreira, né? Samuel Ferreira, e ele também extinguiu. Assembleia de Deus, Belenzinho não extinguiu, existe ainda o princípio do costume, do uso e costumes. No entanto, não se vê mais, é muito difícil você ver pastores pregando, ensinando sobre essa questão, né? Então, a gente vê que o termômetro em relação a isso está muito baixo, né? Vai baixando cada vez mais. Porque era como se estivesse dando murro em ponta de faca. Literalmente em ponta de faca. Porque quanto mais eles falavam, parecia que mais iam... parecia mais irmãos, e aí começava essa questão. Então, assim, o Sul, eu vejo a Igreja do Sul. E aí entra a questão do senhor, o senhor pontuou uma questão será que a igreja está desviada e tal? Quando eu fui para São Paulo, e aí as pessoas, quando chegavam em mim, diziam: você vai para São Paulo, tome cuidado, porque a igreja lá não é muito crente, o pessoal lá não é muito firme, não. Não é muito firme. E aí, qual era a visão disso? A questão do uso e costume, né? A visão de não ser firme era justamente essa questão do uso e costume. Ninguém estava falando de santidade no princípio do evangelho, né? Ninguém estava falando sobre isso. Estava falando sobre a questão justamente do uso e costume. Quando eu cheguei, eu percebi uma igreja avivada, uma igreja boa, uma igreja muito boa, um pessoal que sai de casa de manhã, às 5 horas da manhã, e às vezes vem do trabalho, nem para casa vai, já fica direto no culto. A gente vê que é umas pessoas que valorizam muito os cultos, porque não tem tempo, as pessoas, de fato, não têm esse tempo hábil por conta do trânsito, é muito grande. E aí você vê que é totalmente o oposto daquilo que o pessoal dizia. Então, você percebe que não é uma igreja desviada, é uma igreja crente, cristã, uma igreja abençoada por Deus. Agora, claro, diante de um cenário de frio, um cenário que aí a gente vai entender justamente essa questão, um cenário frio, para nós homens, por exemplo, para mim, principalmente para nós obreiros que usa paletó no local frio, que maravilha, que coisa, extraordinária. E para a irmã, imagina 2 graus, 1 grau, Santa Catarina, né, outros locais que às vezes dá negativo. E aí, como é que você fica diante de uma situação dessa? A questão com relação a esse tópico específico que estão falando, Nordeste versus Sul-Sudeste. O que a gente percebe, eu mesmo tenho falado sobre isso, e a gente já comentou em outras ocasiões, não hoje nem agora, mas comentamos em outra ocasião, que o que acontece muito, eu até fiz um pensamento dias atrás e publiquei no meu Face sobre a idolatria da santidade. Pastores que pegam essa questão dos usos e costumes e fazem um pedestal tal na sua igreja, na sua congregação, que os irmãos começam a pensar que é, de fato, uma igreja santa porque cumpre esses determinados usos e costumes. Isso é um terrível, porque esconde, né, pela casca, né, o que está dentro. Né? Quando as pessoas trabalham em florestas, derrubando árvores e tal, muitas vezes a árvore está frondosa, grande, alta, mas está toda
carcomida por cupins, né? Mas não, você não está vendo, porque você está vendo a copa, está vendo as folhas, e pouco a pouco ela vai morrendo. Então, hoje há muito esse problema na igreja, porque nós pensamos que o crente vai bem pela aparência, quando, na Isso. verdade, ele está vivendo uma utopia, né? E quando ele percebe que não pode levar adiante esse disfarce, ele acaba saindo da igreja. E isso nós temos perdido muito tempo, muita gente. Queria perguntar para o senhor, irmão Eziel, como é que fica a questão dos jovens? Essa moçada que está chegando aí, que tem uma nova mentalidade, etc. e tal, que está lendo. Esse é o problema de algumas lideranças hoje. Eles não conseguem mais sustentar determinadas ideias, porque o jovem está lendo a Bíblia. E ele vai dizer: peraí, isso aí não está na Bíblia. Ou então a Bíblia diz diferente disso que ele está dizendo. E está havendo um choque de culturas muito mais acirrado hoje das informações. Como é que está essa situação? Como é que o senhor vê essa situação hoje do jovem, né, em relação aos usos e costumes? Mas veja bem, a questão dos jovens no geral, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão dos jovens, que eu acho que tem uma percepção mais apurada no ponto de vista de compreensão da Bíblia também, né? E também o surgimento de outras igrejas, as mensagens televisivas, internet em si. Mas o que eu percebo, pastor, é que eu tenho dito isso de uma forma mais simples, mas nós estamos criando, muitas vezes nas nossas igrejas, uma espiritualidade de fachada, né? Nós estamos criando pessoas religiosas e não espirituais. Por um bom tempo, a gente vivia dizendo que os jovens assembleanos são espirituais. São espirituais. E os jovens de outras igrejas não são espirituais. Mas aí você vai convivendo com as duas partes. Eu estou 20 anos no Evangelho, e nesses 20 anos eu passei a adentrar e a passar a compreender a mentalidade também de outras igrejas e tal. E a gente percebe, você entra numa roda, por exemplo, de conversa com alguns jovens das nossas igrejas, e entra numa roda de conversa de jovens de outras igrejas, principalmente históricas. Você vai perceber o papo, a conversa de cada um. Você vai ver, por exemplo, igrejas históricas, as pessoas não estão ligadas com essas coisas materiais e com essas coisas, que não têm usos e costumes, mas tem uma espiritualidade, tá certo? Tem uma espiritualidade verdadeira, que é de dentro para fora. E a gente vai entrar nessa questão. Então, assim, hoje se torna muito mais difícil a gente manter essa questão, somente prendendo o jovem, dizendo o que ele tem que vestir ou o que ele não tem que vestir, quando nós temos o acesso ao conhecimento. Essa coisa de dizer, não, a gente vai manter porque os nossos pais de 200 anos ou 100 anos atrás, a gente vai trair a memória dessas pessoas. No entanto, está aqui o conhecimento acessível a todos. Não é possível a gente esconder, não é possível a gente tentar ludibriar as pessoas no ponto de vista hoje. Por quê? E outra, a gente cria um mecanismo de duas personalidades. Na igreja a gente tem uma pessoa... Esse aí é o problema. Esse é um problema. Eu tenho uma pessoa na igreja, eu tenho um crente na igreja, eu tenho uma pessoa que supostamente é crente na igreja. Passou dali, a gente vai tirar outro pensamento. E aí o que acontece? E aí isso vai gerar um outro princípio, que é um princípio mais profundo, que é a questão da culpa. Nós temos imensamente muitos jovens e muitos crentes dentro da nossa igreja com um pensamento de culpa, porque simplesmente saiu um pouco do padrão no ponto de vista dos costumes. Não é do ponto de vista da doutrina. Veja bem, isso gera doenças aqui, na mente das pessoas, e elas não conseguem se libertar no ponto de vista de crer para si, por exemplo, ela não consegue mais acreditar que ela é salva. Eu vejo pessoas na igreja, se você pergunta, é salvo?
olha, eu tô meio assim. Por quê? Não, porque eu saí ali. E aí você percebe que não Ela não tem, consegue se encaixar em alguns grupos, não né, também, né? consegue se encaixar naquilo que Paulo já disse, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e acabou, não tem mais papo para isso. Então, o que acontece? Esse princípio de você proibir, e aí você tem duas personalidades, uma na igreja e outra no trabalho, outra na rua. Quantos jovens a gente conhece? Quantas pessoas? O senhor talvez já conheça pessoas, já vi testemunho na igreja, pessoas contar testemunho de que perdeu o emprego, desistiu do emprego porque teria que usar determinada vestimenta. Quer dizer, e isso foi tudo feito em nome de Jesus, pela fé. No entanto, base bíblica absolutamente nenhuma. É Nenhuma. complicado demais. Muito O complicado. E nosso aí, irmão Jonatas Cuquério está dizendo sim, aqui, ó, aqui em Mato Grosso a TV ainda é proibida, mesmo em período de quarentena, né? Ele está dizendo, né? Aí, paciência, ele que tá, é o testemunha da história. E eu misericórdia. queria aproveitar esse comentário dele para falar dessa questão aí que é interessante. Muitas vezes a igreja não libera determinados usos e costumes. Você falou agora há pouco que muitas pessoas acabam com um determinado modo de vestir na rua e outro modo de vestir na igreja. Justamente. E esses dois modos diferentes decorrem exatamente disso, que a regra é tão draconiana que É. ninguém é capaz de seguir. Então, o que acontece? Eu tenho um relato interessante, dois relatos interessantes, eu vou contar aí mais adiante ao longo do nosso debate. O primeiro é de um pastor muito rígido, né, que é presidente de um determinado ministério, eu não vou dizer qual, evidentemente. E aí o que Sim. acontece? Ele enviou as filhas para estudar em um determinado local fora do país, e o que acontece é que lá elas estão usando uma roupa que não usariam jamais aqui. Aqui ele recomenda para as suas ovelhas, para os seus membros, que não usem, que é pecado, que etc e tal. E lá as filhas estão usando exatamente aquilo que ele condena. Esse é um relato terrível, porque as pessoas se adequam ao lugar onde estão morando, né? Um outro desdobramento aqui dessa questão é o seguinte, eu gostaria de voltar aqui um pouquinho a fita para enfatizar isso. Usos e costumes trazem santidade? O que é que o senhor me diz? Não. Não trazem santidade. Eu acredito na importância dos usos e costumes apenas no ponto de vista, pode até usar para diferenciar uma igreja de outra, uma placa, uma questão dessa, né? Mas não utilizar ele nesse ponto de vista da santidade. Santidade, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, é a junção do profano com o santo, com aquele que é santo. A expressão é santo, Deus ele é santo absoluto. Deus ele não consegue deixar de ser santo, porque ele é absoluto santo. Então, tudo que se junta a Deus passa a ser santo, passa a ser santificado em Deus. Nós somos santificados em Deus. Então, não há princípio de santidade, por exemplo, fora de Deus. Não tem como. Então, esse princípio de santidade que se prega, que se fala nas igrejas hoje, é um princípio de santidade autônoma de Deus. É como se eu pudesse desenvolver a minha própria santidade. Então, o irmão precisa ser santo. Olha, o irmão precisa ser santo. Qual? Sim, certo, me ensine. Como é que eu vou ser santo? Olha, o senhor precisa vestir isso, você precisa andar assim, você não corta o cabelo. Isso não tem nenhum fundamento de santidade, tá certo? Então, o que acontece? Santidade é um princípio de Deus, é Deus que nos santifica, e essa santidade, ela começa de dentro de nós para fora, não o contrário. Princípio de fora para dentro é legalismo, é um princípio religioso. Princípio religioso que é religar o homem a Deus, ele é a produção do homem, a nossa produção, aquilo que eu produzo em relação a Deus. Então, por isso que eu prego sobre espiritualidade. Espiritualidade, a religião é o homem que quer ir a Deus. A espiritualidade é Deus que vem ao homem. Quando Deus vem ao homem, o que acontece? Ele começa a mudar as nossas vidas
de dentro da gente, do nosso interior para fora. Então, Jesus ele disse para os fariseus: limpa primeiro o interior do prato, porque uma vez que você limpar o interior do prato, o exterior também será limpo. Claro, evidentemente, que uma vez que nós fomos santificados em Deus, Deus entrou em nós, o Espírito Santo está em nós, a palavra de Deus está em nós. Esses são os princípios santificadores. A palavra, o Espírito Santo de Deus que está em nós, o sangue de Jesus está em nós. Claro, evidentemente que a partir daí isso vai refletir no ponto de vista do lado de fora também, tá certo? Isso vai refletir no ponto de vista do lado de fora. Mas o que muda, pastor? Veja bem, o que muda é o seguinte, é que eu não vou fazer determinadas coisas para ser santo ou para ser salvo. Eu já faço porque eu já sou. Então, se a irmã ou o irmão sente bem andar de vestido e tal, continue andando. No entanto, não faça na prerrogativa, por exemplo, de achar que isso vai levar você para o céu, que isso vai te tornar melhor do que o outro, do que a outra, e isso vai te santificar. De modo algum. A santidade, ela vem pela palavra de Deus, ela vem pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, e veja bem, é coisa que está dentro de nós, e pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E aí ele limpa dentro o interior, a alma, o espírito. A partir daí, é claro, eu vou precisar, isso vai ser transparecido do lado de fora, isso vai transparecer do lado de fora. Mas, veja bem, vem de Deus. Unicamente de Deus. Processo santificador nosso. E aí a gente vai entrar na questão, é um assunto muito longo, né? Santificação imediata, santificação progressiva, santificação definitiva, que é um outro assunto também que a gente, enfim, que não vamos entrar aqui, mas o processo santificador nosso, de cada dia, é a presença de Deus em nós. Se Deus sair de nós, a gente vai se tornar apenas religioso. Vamos vestir, pode se vestir como um padre, você pode fazer o que você quiser, mas só vai ter a capa. Só vai ter a capa, o evolucro, mas não vai ter a santidade pelo qual o Evangelho da Graça nos prega para que a gente viva. Vai ter algum castigo para líderes que, usando da sua posição eclesiástica, impuseram um determinado modo de vestir ou de se portar às suas ovelhas? O Márcio, por exemplo, Márcio da Cruz, lá do Amazonas, pergunta essa questão dos marcos antigos, que é muito usado esse versículo: não remova os marcos antigos, porque esses marcos antigos é exatamente os costumes que nós tínhamos, etc. Remover os marcos, acabou a espiritualidade da igreja. O que são exatamente marcos antigos nesse contexto, né? Como é que a gente discute esse assunto aí? Olha, a gente não tem base para estabelecer esse versículo isoladamente e dizer que o marcos antigo está ligado a essa questão do uso e costumes. O que é que acontece? Nós vamos adaptando alguns versículos ao nosso bel prazer, né? Aquilo que a minha visão. Então, conveniência, né? A minha conveniência é o famoso exegese, né? Então, não é o que o texto está pré-estabelecendo para nós, tá certo? Então, não é. Então, assim, esse marcos antigo, quando alguém diz que realmente não podemos remover os marcos antigos, né? Quando ele fala no ponto de vista das doutrinas da palavra de Deus, eu até concordo com ele. Isso aí, realmente, a gente não pode deixar de crer, de fato, na doutrina da palavra de Deus, pregar a salvação, pregar o céu, o arrebatamento. E esses marcos aí se referem às medidas de um determinado terreno, né? Justamente. Que alguém fraudulosamente pega e aumenta o terreno ali 1 metro de noite, né? Aumentou ali para e aquele marco antigo ali é o lugar do terreno. Evidentemente, pode ser usado figuradamente, né? Mas só que forçar a barra é outra coisa, como muitos líderes que chegam diante da igreja e dizem assim: vamos ter culto de doutrina hoje. Aí é só uso e costume. Ora, culto é de quê? É de uso e costume ou doutrina? Justamente. E algumas igrejas,
Eu, por exemplo, eu fiquei 3 anos aí na igreja, à frente da igreja, e a gente, quando tinha oportunidade de falar sobre doutrina, a gente procurava, às vezes a gente, enfim, acaba incorrendo em alguns erros, mas a gente procurava trazer ali o que, de fato, é o que vai alimentar as pessoas. Porque o meu pensamento, que não é meu, né, é de Deus, Deus que vai nos dando esse pensamento, a gente não precisa criar uma igreja religiosa, porque o fundamento disso, a gente já vem lá do judaísmo, da tradição judaica, e a tradição judaica passou para o catolicismo, nós saímos de lá, mas muitas coisas a gente ainda não se libertou ainda de algumas coisas que a gente ainda faz na questão da Igreja Católica ainda. Então, assim, agora, por exemplo, nós, enfim, é um assunto, eu não vou entrar nesse assunto, entrar no outro assunto aqui, porque a mente já vai entrando nessa quarentena, mas eu acredito que, por exemplo, esses dias que nós estamos 60, o senhor falou aí de 70 dias, foi? Aqui foi mais de 75 dias, porque já vem aí, são 75 hoje, vem desde a segunda quinzena de março, né? Então, aí 15 dias de março, aí vem 30 de abril e 30 de maio agora, né? São 75 dias. Mas, olhando esses dias, meu pastor, eu acho que estou aqui diante de 50 pessoas que estão nos assistindo ou mais. Eu acho que a gente passará, depois desse período, a gente vai aprender algumas coisas, principalmente dessa visão católica. Aí eu digo que a gente herdou alguma coisa do catolicismo, que é santificar o espaço. E talvez outro dia a gente pode falar um pouco sobre essa questão. E nós estamos aprendendo, né? É o que eu já ensinei, já ensino o senhor também, que adoração a Deus é onde você estiver. Evidente que é muito lindo, maravilhoso estar no local de comunhão, de adorar a Deus, mas os irmãos estão aprendendo a adorar a Deus em casa e está uma maravilha, né? E agora tem live para todo canto, você escolhe. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao assunto da questão aqui dos e costumes, pastor. Vocês têm alguma pergunta aqui? Tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que o nosso irmão Leandro Brito, eu quero saudá-lo com a paz do Senhor, né? Pastor Leandro. Acho que já saudei o pastor Robson, pastor Newton Carpinteiro, lá dos Estados Unidos, pastor Nonato também, e outros irmãos que estão aqui, irmãs, né? Irmã Libene, irmã Edilane, paz do Senhor a todos, paz do Senhor ao irmão Cícero Ramos, né? Também salvo na pessoa bendita de Jesus, irmã Neneide, estão aqui comentando. Você pode comentar aí, amigo, pode também compartilhar com outras pessoas, né? A nossa live, que está falando sobre usos e costumes na Assembleia de Deus. E uma questão que o Leandro colocou aqui é a seguinte: estar numa igreja, acho que foi isso que ele quis dizer, em que há essa opressão, né, sem princípios bíblicos, é ser conivente com essa igreja? O que é que o senhor diz? Olha, vai depender muito da questão. Eu queria também dar uma saudação aqui para os irmãos de Cruz 2. Perceba aqui que tem bastante gente lá dos irmãos de Cruz 2. Nosso irmão João de Deus, Maurício, enfim. Vai depender, pastor, do ponto de vista também da questão de como essa pessoa se comporta e como está a mentalidade dessa pessoa. Porque, às vezes, acontece o seguinte: você vai mudar, você vai para onde? Né? Às vezes acontece, por exemplo, as igrejas neopentecostais, ela não tem uso e costume, porém tem um outro lado extremamente negativo, né? Que é a questão da teologia da prosperidade, enfim. Agora, sim, se isso for uma coisa gritante, se isso está perturbando a pessoa, né, tá tirando o sono e ela não consegue assimilar. Eu consigo assimilar os dois polos. Eu consigo assimilar os dois polos, tá certo? E eu consigo conviver isso porque eu não prego, nunca preguei essa questão, para mim isso é indiferente. Então, eu consigo assimilar os dois polos. Agora, se isso para mim passar a ser algo perturbador, algo que está me tirando o sono, e aí sim, aí realmente é comum que eu vá procurar uma situação que
eu veja que vá me adequar dentro desse princípio. O que nós estamos falando aqui não está ligado à questão de concordar ou não concordar. Nós estamos falando aqui genericamente, no entanto, com princípios daquilo que o Evangelho nos ensina, tá certo? O que eu estou dizendo aqui para os irmãos, a gente não está com intenção aqui de iludir ninguém, né? Agora, também não estamos aqui também para formular um novo pensamento, das pessoas dizerem assim, não, eu vou, a partir de agora, eita, o irmão falou, agora vou usar calça, vou na igreja de calça. Não, peraí. Tá certo? Então, assim, a igreja que o irmão faz parte, a igreja que a irmã faz parte, aí a irmã vai ter que ver se isso vai de encontro à sua fé, se isso está minando, está diminuindo o seu ponto de vista. Agora, a Assembleia de Deus tem muitas coisas boas, né, irmãos? A gente está numa igreja histórica também, de certa forma, uma igreja centenária, que tem muitas coisas boas, coisas extraordinárias, é uma igreja que eu faço parte há 20 anos. Então, assim, a gente não vai, de forma nenhuma, dizer aqui que é uma igreja ruim. Não, é uma igreja que tem fundamento, que tem... Agora, é uma coisa que tá mudando a coisa. Eu acho que está mudando. Eu acho que já mudou bastante, né, inclusive. Né? Gradativa, né? A liderança vem com a mentalidade. A gente tem líderes hoje formados em teologia, psicologia, nosso pastor mesmo, um homem formado e tal. Enfim, vai mudando. Porém, no entanto, a gente não vai mudar de uma vez, como fez, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus de Santa Amaro. A Igreja Assembleia de Deus de Santa Amaro mudou radicalmente. Então, evidentemente que ele correu o risco de perder ali as pessoas, principalmente os mais idosos. Certamente ele perdeu os mais idosos e passou a estabelecer uma igreja focada mais nessa mentalidade jovem, nessa mentalidade de compreensão em relação a essa questão. Mas ele perdeu muita coisa. Com certeza ele perdeu muitos pastores, muitos obreiros, que realmente saíram porque não concordavam, que acreditavam que aquilo ali era um princípio de santidade. Mas, concluindo aqui, se isso perturbar, se isso está minando a fé, aí sim, aí é um momento de se pensar em procurar uma situação que vá se adequar ao seu pensamento, à sua filosofia. Eu, por exemplo, estou aqui, estou bem, estou feliz em relação a isso, não tem mudado, não denigre a minha fé, tá certo? Mas se um dia perceber que está denegrindo, a gente vai procurar um rumo diferente. Muito bem. O Enéas, ele faz uma colocação interessante a respeito da mulher. É mais decente uma mulher vestir uma saia curta ou uma calça? Porque o que mais vejo nas igrejas são moças de mini saia. É uma realidade, né? Tem Sim. Saia que, por exemplo, define o corpo de uma mulher muito mais do que algumas calças. Sim. E aí você diz, não use calça, use saia. Mas a saia está pior do que a calça, Sim. né? Do ponto de vista dessa atração. Mas há o outro caso dos homens também, né? Porque nós temos hoje os marombados, né? Que aí Sim. vestem uma blusa bem coladinha para mostrar a definição do corpo e etc. Eu acho que os dois extremos aí são indesejáveis. Esse é o grande problema hoje dos usos e costumes, se ter um equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? Radicalizar ou liberar geral? Porque aí também, se liberar geral, irmãos, não se engane, né? Nós vamos ter problemas também. Eu conheci conversando com um determinado pastor, pediu para participar de uma reunião interna da igreja, de uma igreja batista, uma convenção batista, alguma coisa desse tipo. E ele disse, olha, vocês ficam tranquilos, eu não vou interferir, não quero falar, eu quero somente participar, porque a dúvida dele é a seguinte, será que eles, que são tidos como liberais, têm os mesmos problemas que nós? Aí, veja só, lá não tem problema com o tamanho de saia, lá não tem problema com o tamanho de cabelo, com maquiagem, com isso, com aquilo. Qual é a discussão que surgiu? Olha, eu queria aqui uma posição do conselho, da convenção, de um órgão lá, né? Eu não saberia dizer exatamente qual foi esse órgão ao qual o pastor se dirigiu, mas o pastor que falava disse, olha, o que é que eu digo para os meus jovens com relação a piercing? Então, você veja, o cara não tem os problemas que nós temos, o cidadão não tem os problemas que nós temos, mas tem outro problema, que é o jovem com piercing. Ele não está com o problema de cortar o cabelo, de usar barba, de usar tamanho de saia, disso, daquilo. Então, o ser humano, não se enganem vocês, que nos assistem nesse momento,
ele vai ter sempre esses anseios. Se a Assembleia de Deus futuramente liberar tudo, ainda vai ter gente que vai dizer assim, mas não dá para usar um piercing, não? Não dá para fazer uma tatuagem, não? Não dá para... Então, não tem jeito, não tem como você satisfazer todo mundo na questão dos usos e costumes. É bobeira o pastor, né, querer satisfazer, né, todo mundo, e aí quando ele vai dizer, pronto, vai chegar um momento que a gente vai parar, né, as requisições vão parar e pronto, a gente vai satisfazer todo mundo. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Né? Nós não podemos ter esse tipo de ilusão. Vai se criar outras demandas, né? Vai se criar outras demandas em relação a isso, e aí a gente não vai chegar a um denominador. Eu acho que a questão não é extinguir, não é eliminar. Eu acho que não é essa. A questão é a gente procurar instruir os nossos amados irmãos do ponto de vista de que eu acho que eles não são melhores do que eu. Acho que se a gente ensinar isso, isso já vai melhorar muito. O fato da gente passar a não julgar os nossos irmãos de outras denominações pelo fato deles vestirem diferente da gente, já vai ser lindo, já vai ser uma coisa maravilhosa. Então, se a gente ensinar, passar a criar um ensinamento de dizer para os nossos queridos irmãos que ensinar, olha, isso aqui é doutrina, isso aqui é costume, tá certo? Não julgue ninguém relacionado a nada, mas principalmente relacionado a essa questão de veste. Então, isso já vai mudar, porque o meu medo, pastor, o meu medo é justamente essa questão das pessoas passarem a compreender que elas são salvas por conta disso. Isso é o meu medo. Tá entendendo? Porque é um problema seríssimo. Você vai viver 30 anos na igreja, 40 anos com essa mentalidade errada e corre o risco totalmente de simplesmente não ser salva, porque ela negou o princípio da salvação, que é pela graça e é pelo sacrifício de Jesus, simplesmente porque estava ali no pensamento de que estava sendo salvo ou salvo. Alguém já disse, isso é muito antigo, mas pessoas de virar para uma outra pessoa e dizer, olha, se tu for para o céu, não vou não, porque olha o jeito que eu me visto, olha o jeito que tu se veste. Então, assim, isso é um pensamento extremamente... Tem um outro também que diz assim, né? Eu não vou ser santo, não, porque senão Jesus me guarda. É a mesma história aí, só que pelas avessas, né? Pois é, então, se a gente passar a ensinar de uma forma correta, tá certo? Não é questão de extinguir, de tirar, a gente sabe que tem ali uma mentalidade de um senhorzinho de 80, de uma senhora de 80, de 70 anos, claro que isso não vai mudar nada na vida dela, né? Não vai, de forma nenhuma, isso vai gerar uma confusão enorme. Imagina agora uma igreja com 1 milhão de membros, outra igreja com 200 mil membros, você chegar e dizer, olha, a partir de agora isso não vai realmente existir. Aí vai virar realmente uma confusão, a gente vai ter dois mundos dentro de uma mesma congregação, vai ter dois pensamentos ali, um irmão olhando para o outro, dizendo isso, esse irmão acho que não é muito crente, esse irmão acho que não sei se ele vai para o céu. Isso existe hoje, dentro do ponto de vista de congregações de igrejas irmãs, né? Irmãs, do meu ponto de vista, né? Mesmo a Assembleia de Deus, né? Mas que tem costumes diferentes. Justamente, isso existe, por exemplo, dentro das Assembleias de Deus, a gente passa a julgar o próprio irmão, por exemplo. Você tem uma ideia, o que você falou no começo, nós aqui do Nordeste, ter essa compreensão dos irmãos do Sul e achar que eles não são crentes dentro da nossa igreja. São frios, né? Igreja pentecostal aqui. Justamente por conta dessa questão, dessa compreensão errônea, né? Errônea de entender esse princípio. Então, o meu medo, o meu receio é justamente isso, a gente passar a ensinar as pessoas, dizer, olha, não é por aqui, é por aqui. Agora, claro, não tirar disso e deixar claro, olha, a gente faz isso, a gente usa isso, porque a gente já é salvo em Cristo Jesus. Olha como muda, né, irmão? Como muda quando a gente diz, olha, a gente anda assim, porque a gente já é. Não salvo. É para ser. É diferente. Então, a gente já é salvo. Então, a irmã anda assim, que maravilha. A irmã entende assim, o irmão entende assim, que coisa maravilhosa, porque você já é salvo. Agora você é salvo em Jesus, né?
esse princípio de roupa e tal ajuda, mas isso não vai melhorar em ponto de vista da sua salvação, né? Não E da sua aumente, santidade, né? não E nem aumente, da não. sua santidade. O Cícero Ramos está levantando a questão das profecias, né, que deram aval a algumas dessas proibições. Eram profecias ou eram profetadas, irmão Eziel? Irmão, olha, aí começa o negócio a ficar mais feio ainda. Porque, aí começa, irmão, aí o negócio começa realmente a ficar difícil. Por quê? Olha, eu vou usar a expressão de Martinho Lutero sem denegrir e sem desacreditar nas profecias. Claro, eu sou pentecostal, eu creio que Deus usa pessoas, eu prego isso, eu creio na cura, eu creio, enfim, eu prego isso. Se eu deixar de pregar, se eu falar outra coisa aqui, vai de encontro com o que eu falo. No entanto, irmão, nesse ponto de vista de doutrina, eu fico com o que Martinho Lutero disse, somente a Bíblia, tá certo? O que nós precisamos, no ponto de vista de doutrinar a igreja, a gente já tem a Bíblia. Então, o que vier depois disso, por exemplo, se criou uma profecia que não tem base, né? Não tem base, e formou-se o quê? Uma doutrina. Formou-se uma nova doutrina. Isso aí é perigoso. Isso aí é extremamente, extremamente perigoso. Questão de se criar, doutrinar a igreja, nós temos a palavra de Deus. Agora, Deus usa pessoas em outros pontos de vista, tá certo? Deus usa pessoas para edificar a igreja, para corrigir, mas não para criar doutrinas, não para estabelecer doutrina, tá certo? Então, é bom que fique claro disso. Nós acreditamos fielmente que Deus usa pessoas, mas não para criar um novo pensamento, uma nova doutrina, até porque já tem a palavra, tá certo? Martinho Lutero disse, somente a palavra, somente a palavra. E ele estava falando justamente sobre isso, porque veio de uma igreja cheia de dogmas, cheia de costumes, e costumes e dogmas estão no mesmo caminho ali, no mesmo caminho, e ele diz, somente a palavra de Deus, ela é suficiente. Muito bem. Uma questão importante aqui para nós levantarmos é a seguinte, como fica essa questão de hoje, né? Na quarentena, estamos na quarentena, etc. e tal, e como é que fica a questão de, na quarentena, o crente cumprir os usos e costumes? Uma vez que a gente não está saindo. Por que eu faço essa pergunta? Porque ela traz um desdobramento fundamental. Se alguém acreditava que usos e costumes traria mais santidade e não está podendo praticar nada disso, até porque não está indo à igreja, mal está saindo de casa, tem muitos lugares aí que não está nem saindo de casa, então essa pessoa deixa de ser santa, né? Se ela precisava disso para demonstrar que era santo, que era crente, que era isso, que era aquilo, acabou, né? O castelo de cartas ruiu. Então, não é apenas a questão do templo, né? Não foi apenas o templo que deixou de existir, entenda a minha colocação, ele deixou de existir temporariamente. É essa própria religiosidade baseada em costumes e usos e coisas supérfluas e não baseadas na palavra e em Cristo. Deixou de existir por quê? Porque não está em prática, não está em voga. Você não está podendo vestir aquela sua saia longa para dizer que é crente, por exemplo. Não está podendo usar aquele cabelo grande para dizer que é crente. Entretanto, há uma outra questão aqui importante. Os clientes não se desviaram porque estão na quarentena. E aí é o outro extremo da questão. Um extremo é o legalismo, né? Sim. E o outro extremo, do outro lado, oposto, é o antinomianismo, né? Que é aquilo que se opõe a tudo quanto é regra, não, a gente não tem que ter nada disso. Então, é complicado, porque aí os clientes começam a fazer live dançando funk, os clientes começam a fazer live com um novo corte de cabelo, que ele não teve tempo de fazer, mas agora fez. O cliente começa a fazer live na academia de casa, né, no caso, praticando peso com o tórax, a mostra, etc. É uma série de outros comportamentos. Né? Já tem crente aí mostrando a tatuagem que fez, o piercing que colocou, etc. Então, é uma situação muito complicada. A quarentena, ela
vamos dizer assim, ela mexeu com a cabeça de muita gente. Eu não sei o que é que o senhor acha dessa colocação, entendeu? Eu acredito no equilíbrio, né? Eu acho que o ponto de vista do equilíbrio em relação a isso, em relação a quase tudo, né? O que a gente falou aqui, tá com base na questão do equilíbrio, né? Então, você tem que manter o equilíbrio. Então, assim, a gente não vai, de fato, abandonar e chutar o pau da barraca e dizer nós somos libertinários e vamos, né, como a igreja, por exemplo, lá de Roma, que Paulo falando sobre a graça, e daqui a pouco alguém disse, então vamos pecar, então vamos... E Paulo disse, se é pela graça, então se a lei acabou, e Paulo disse, de maneira nenhuma, né, de maneira nenhuma. Então, assim, o que nós precisamos é manter o equilíbrio, né, entre a questão da decência, que foi dito aqui também, dentro dessa questão do pudor, dessa questão do equilíbrio, né? Eu acho que o que tem que manter é justamente isso, é você ter esse ponto de vista de equilíbrio do que eu vou vestir, eu acho que o que eu vou vestir vai agradar a Deus no ponto de vista de não chamar atenção demais, né? Não chamar atenção demais do ponto de vista em relação às outras pessoas e tal. Não, eu não vou gerar, por exemplo, o escândalo, né? Eu acho que isso aí é um ponto fundamental. Eu não vou gerar nas pessoas, até porque a gente sabe que tem pessoas que se escandalizam por tudo. Os irmãos estão escandalizados aí, uma foto que o irmão tirou do irmão de bermuda, claro, a posição do irmão é uma posição elevadíssima, mas eu vejo que o maior problema aqui não está na foto, no irmão que está de bermuda, no irmão que tirou a foto. O irmão que tirou a foto é doente. Tá e certo? Daquele que, a partir da foto, fez a ilação, né? De que o irmão estava desviado porque ele estava numa reunião familiar. Pois é, imagina eu paciência, né? No quintal aqui da minha casa, aqui do meu pequeno palácio, aqui do meu pequeno céu, né? Na minha pequena liberdade que eu tenho, não tenho muita. E aí o irmão passa aqui na rua e tira uma foto ali, e meu irmão, enfim. Então, assim, na verdade, o maior problema estava no irmão que tirou a foto. É a mentalidade doente do rapaz, né? Claro, exato. A posição do irmão falou mais alto. A posição, se fosse eu, não daria nada, mas a posição do digníssimo pastor foi o que levou a questão da relevância. Mas o equilíbrio é que deve preservar. E a gente fazer essa pergunta, isso aqui, né? Eu acho que, voltando à questão da vestimenta, isso que eu vou vestir hoje, que eu vou na rua, numa padaria ou no mercado, isso vai gerar um escândalo. Eu vejo pessoas na rua, às vezes, com uma vestimenta que não é habitual no nosso costume da nossa igreja, e às vezes o irmão fica com vergonha quando me vê. Aí mesmo, quando eu estava em Igaraçu, encontrava pessoas a milhares na rua, com padrões um pouco diferentes, e não era eu que ficava constrangido, era a pessoa. E eu, amém, irmão, Pai do Senhor, fazer questão, porque no meu coração eu vi que não mudou nada. O irmão não deixou de ser crente simplesmente porque estava vestido uma situação diferente. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. E a gente vê que não tem. Isso acaba... Às vezes as pessoas... não dá paz, irmão. Né? Não terrível, dá é terrível. O irmão está ali numa situação diferente. Às vezes está indo para o trabalho exige que use uma roupa diferente. E o irmão não dá paz. Que coisa triste. Que coisa triste. Constrangedora, né? É constrangedor para o irmão que passa e é ignorado. Né? Paciência. O presbítero Adriano Alves, aqui de Igaraçu, ele pergunta: devemos manter os costumes como estão, mesmo estando errados? E aí, o que é que o senhor diz? Devemos manter como eles estão, mesmo sabendo que eles estão errados? A gente não tem o poder de mudar, né, irmãos? A gente não tem o poder, esse poder não está nas mãos da gente. Esse poder das igrejas, elas estão na mão de uma diretoria de uma igreja, né? Ela está na mão, enfim, não está na nossa mão, tá certo? Não está. Talvez se o irmão dissesse, se o irmão criasse uma igreja, o irmão criaria com uso e costume, aí eu teria uma resposta para dar para o irmão. Agora, essa questão da nossa igreja, das nossas igrejas, não tem. O que eu posso dizer para os irmãos é que
A Assembleia de Deus no Brasil, ela não é uniforme. Isso aí eu posso garantir com os irmãos, tá certo? Não é uniforme. Se você for em qualquer aí, outro estado, até mesmo dentro de um próprio estado, você vai encontrar várias situações diferentes, tá certo? Em relação a essa questão do uso e costume. Voltando a repetir, usos e costumes é local, tá certo? E esse local, ele pode ser estadual, ele pode estar no contexto de uma cidade, ele pode estar no contexto de um estado para o outro, ele pode mudar de um estado para o outro. O que não pode se mudar é as doutrinas bíblicas, não pode mudar. Agora, uso e costume é local, tá certo? É cultural, é uma coisa cultural. Se a gente for em outros países aí, na África, por exemplo, né? A gente vai encontrar o pessoal indo para a igreja de calção ali, e, enfim, está adorando a Deus. Você vai ver a adoração dos africanos, você vai ver a coisa mais linda do mundo, irmão. Coisa mais linda do mundo. Não tem como dizer que não é de Deus só porque o rapaz ali está com uma vestimenta diferente. Você vai na Escócia, por exemplo, o pastor está de saia lá na Escócia. Né? Os escoceses usam saia. O pastor Ricardo Gondim, eu tenho um livro aqui dele, É Proibido. Ele conta a história de um seminário que ele foi, não sei se foi nos Estados Unidos, de vários pastores, vários preleitores, estavam ali almoçando ali. Vou contar aqui para a gente, né, interagir um pouco. E na hora do almoço, tá ali, né, todo mundo padronizado ali, os pastores tudo de paletó, gravata, aquela coisa padrão. De repente chega um pastor da Escócia, vestido com saia. Imagina a situação daquilo ali. Aquilo virou uma situação bizarra. Foi uma situação bizarra, ele conta. Todo mundo ficou ali se perguntando, e aí daqui a pouco alguém disse, quem é? Não, é o pastor presidente lá. Olha só, vestido com a cultura dele. Com a cultura dele. Lá da Escócia. Escócia, é. Isso, todo mundo ficou escandalizado com aquilo ali, porque mudou. Veja como a questão do uso e costume está ligada à cultura. Isso é cultural, tá certo? Isso é uma questão de cultura, é uma questão local, totalmente local, cultura totalmente local, tá? Então, aquilo ali gerou uma série de perturbações e aquela coisa toda, e todo mundo constrangido, mas era um homem de Deus, semelhante a nós, que estava seguindo a cultura do seu país, que lá usa daquele jeito ali. Veja só qual é o problema de uso e costume. Um dos problemas, né? Como é que a gente define o que é um uso e costume correto? É a saia com 3 dedos abaixo do joelho? É a saia com 3 dedos acima do joelho? É a saia exatamente no meio do joelho? E aí, a saia exatamente no meio do joelho é adequada para a irmã que tem uma perna mais grossa, vamos dizer assim, uma perna mais fininha. E, quer dizer, se a gente começar fazendo essas padronagens, vai ficar muito complicado. O pastor Cícero Ramos aí, ele citou um caso interessante de algumas irmãs africanas que, dada a consistência do cabelo, não cresce, é um cabelo bem curtinho, né, bem pequeno, né, porque é uma característica própria daquele cabelo, tá certo? E aí eu pergunto, ela devia ter o cabelo longo ou o cabelo curto? Se ela não tiver o cabelo longo, ela vai ser condenada? Né? Aí são questões que complicam a situação. Com relação a usos e costumes, eu queria frisar aqui, antes que alguém chegue a uma conclusão diferente da que nós estamos falando aqui, que é o seguinte: eu acredito que o pastor Zé também tem esse posicionamento, daqui a pouco eu vou passar a oportunidade para ele. Nós não queremos, irmãos, dizer que os usos e costumes não são importantes. Não é isso, não é essa mensagem que nós estamos passando aqui. Os usos e costumes são importantes, tá certo? Eles têm a sua validade. Agora, o problema que está acontecendo nessa abordagem que nós iniciamos no a Assembleia de Valor, né, a página Assembleia de Valor, e outros lugares, porque nós acompanhamos os comentários da postagem, e são comentários que refletem a opinião de muita gente desse Brasil. É que há um exagero, né, no valor dado aos usos e costumes. Exagero esse que acaba ofuscando o valor da salvação, o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus, o valor da oração, o valor da graça,
né? Porque aí você começa a dizer, não, esse irmão aqui ele não vai para o céu, não. Por quê? Porque ele corta o cabelo. Esse irmão aqui não vai para o céu, não, porque ele usa bermuda, né? No momento de descontração, ele usa bermuda e tal. E é um negócio terrível isso. Eu já participei de eventos em igrejas ditas liberais, né? E o pessoal estava ali de bermuda, por exemplo, um retiro de jovens. Eu fui convidado para palestrar no retiro de jovens. E a gente percebe que o pessoal está prestando atenção na palavra. O pessoal está glorificando a Deus. É um pessoal que está contrito ali, tem sente salvação na alma. Né? Eles só não têm os mesmos costumes que nós temos, irmão. Só isso. Então, é complicado nós chegarmos a um padrão. Né? Qual é o padrão para uso e costumes? É o padrão assembleano, é o padrão da Assembleia de Deus do Norte, é o padrão da Assembleia de Deus do Sudeste. E é exatamente esse o problema com os usos e costumes. É a gente estabelecer que a gente não consegue estabelecer um padrão. Tá certo? É esse um dos problemas de uso e costume. Doutrina diferente, doutrina de Deus. Ela tem que ser crida universalmente, em todo lugar do mundo. Né? E aí, quando você parte para o uso e costume, você vai ter que adequar aquela cultura. Adequou aquela cultura, acabou todo aquele encastelamento que foi dado aos usos e costumes. Tá certo? Hoje em dia, nós temos igrejas, Assembleia de Deus, que, por exemplo, discriminam uma outra Assembleia de Deus porque aderiu, porque tem alguma flexibilidade para os usos e costumes. Então, isso é terrível, porque você começa a categorizar as pessoas, tá certo? É lamentável, mas é a realidade. E, paz, meus senhores e senhoras, acaba gerando problema para a religiosidade das pessoas, a estrutura espiritual, porque você começa a se guiar muito por usos e costumes e acaba esquecendo o que é essencial, que é viver uma vida de santidade baseada na palavra de Deus. Eu tenho um exemplo aqui, eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações dentro desse tópico aqui, mas eu queria contar uma experiência triste que eu tive. Eu fazia serviço com uma determinada cidade aqui da região, né? Nós temos pessoas aqui de vários lugares do país, não adianta nem a gente dizer onde é, onde não é. Mas, enfim, é uma cidade aqui do interior e eu fazia serviço nessa cidade, eu trabalho com tecnologia da informação, tinha um cliente lá, e aí o que acontece? Eu chego nesse cliente e está um cidadão sentado. De longe o pessoal diz, aí está chegando aí o pastor da lado dele, me chamam, às vezes, né, um ou outro cliente me chama de pastor, tal. Eu, deixa para lá, enfim. Aí o cidadão chega e diz assim, olha, eu não sou crente, não. Quando eu vou subir numa rampinha assim que dava acesso ao cliente, era um cliente relativamente grande, aí ele, eu não gosto de crente, não. Aí eu já me sento do lado. Quando acontece uma situação dessa, eu não bato de frente com o camarada. Eu vou logo criando uma situação para conversar com ele. Aí, sei lá, aí, rapaz, por que você não gosta de crente? Me diga aí. Não, porque é muita hipocrisia. Eu disse, mas hipocrisia em que sentido? Porque também os crentes são muito criticados, né? Por tudo que o crente faz, se o crente respira, ele é culpado do ar que está respirando. Mas, enfim, aí eu disse, olha, por que você está chegando, você está dizendo isso? Eu vou contar essa história para que vocês vejam essa questão dos usos e costumes como é crítica em relação à santidade, em relação a tudo que nós viemos falando aqui, as aparências, etc. Aí chega o rapaz assim, não, porque aqui nessa igreja, a igreja de interior, nós não estamos falando da igreja metropolitana, e poderia ser, e estaria no mesmo erro, incorrendo no mesmo erro. Tem duas meninas aqui que saem com eu e um amigo meu. E a gente vai a lugares aí, você já imagina em que lugares eles vão, né? As duas meninas são crentes. A todos os efeitos são crentes. Você vê que absurdo, as meninas dizem que são crentes, sei o quê. Agora, quando a gente olha para elas, nem depilar eles se depilam. Me permitam, assim, ser bem objetivo, assim, bem claro, para vocês sentirem o drama da situação. E saindo com a gente e fazendo tudo quanto não presta e etc. e tal. Então, de fato, aquele cidadão estava testemunhando uma contradição ambulante. Aquelas duas jovens que pareciam ser crentes, que estavam guardando todo aquele aparato, né, de aparência de coisa ali para mostrar que eram crentes, não tinham nada de crente pelo procedimento que elas estavam fazendo. Isso não impede, atenção, moças que estão aí assistindo, de repente, não impede que, de repente, uma moça que usasse batom, cortasse cabelo, usasse uma saia curta, tivesse o mesmo procedimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A grande questão que eu levanto é a seguinte, é que se nós vamos viver de aparência,
Em algum momento, nós vamos ser confrontados com a realidade dos fatos e nós vamos sucumbir. Eu já vi esse filme muitas vezes. Né? Você parece ser uma coisa, segue determinados códigos de conduta para aparecer diante dos homens. Depois você é confrontado com a verdade, tá? Você é testado, e quando você é testado, você falha. Né? Fala aí, meu amado Eziel, Não, por favor. em relação a questão do padrão, né? A questão do padrão, é muito difícil a gente pré-estabelecer um padrão. Eu acho que o padrão é a decência, né? É a decência e é a modéstia, conforme diz Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. O padrão é a decência, é a modéstia e o bom senso. Acho que essas três palavras vai definir aqui o que nós queremos dizer. Então, quando se há decência, modéstia e bom senso, tranquilo, né? Não é o modelo. O modelo não vai definir. Que vai Até definir porque ele nem existe, né? Não existe um modelo, né? Não existe um modelo. Então, querer criar, já foi tentado criar, né? Se a gente for buscar na história aí, foi tentado criar modelos aí de padronizar, é o exército de Cristo e tal, mas mesmo o exército, ele tem de 3 a 4 a 5 fardas diferentes, né? Para cada ocasião. Para cada ocasião, né? Alguém usava esse termo, não, nós somos igual ao exército, tal, temos um padrão de vestes, sim, mas o exército tem a farda lá para a guerra, tem a farda para ir para uma festa, tem a farda para fazer o culto, para fazer as atividades físicas, e tudo é diferente. Não adianta o cara ir de coturno, por exemplo, fazer atividade física, não vai conseguir andar, correr um quilômetro, não vai. Né? Então, assim, você observa que essa questão de padronização não tem. Agora, o que tem é a questão da decência, a questão mesmo do bom senso. Né? Eu acho que o bom senso, né? O chá de bom senso, de se olhar no espelho mesmo e dizer isso aqui vai honrar o meu Senhor, e aí não é o modelo. Está adorando a Deus, está glorificando a Deus, né? Justamente, isso aqui vai chamar a atenção de Deus ou vai chamar a atenção do meu irmãozinho que está do meu lado, da minha irmãzinha, isso vale para tudo. Então, a decência, o padrão, então o que a Bíblia preza e fala, e o que nós entendemos, não é o padrão em si, é a questão da decência, do pudor, tá certo? Do pudor, né? E da modéstia. O que eu estou usando, o que eu vou usar, ele vai chamar atenção positivamente ou negativamente? Então, isso, claro, e isso vale para quem usa saia e isso vale para quem usa calça. Vale para os dois. A gente sabe disso, tá certo? A gente está aqui com pessoas adultas aqui, sabe do que a gente está dizendo. Então, o que vale é justamente você se olhar no espelho, tomar um chá de decência, de bom senso, de modéstia, e se ver e se enxergar. Quando a gente se enxerga, quando a gente se julga a nós mesmos, nós julgamos a nós mesmos, julgamos tudo em nós mesmos, em nós, não no outro, mas na gente mesmo, e aí a gente vai julgar o nosso interior, a gente vai julgar aquilo que a gente veste, aquilo que a gente... E aí, os adornos e tal, e aí a gente vai entrar no consenso que aquilo ali não vai ser bom. É a gente mesmo, não é o pastor, não é o esposo, talvez o esposo também, né? O próprio Espírito vai trazer essa iluminação para o vai trazer esse diagnóstico que aquilo ali não é bacana. O irmão aqui, irmão pastor, permita, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas ele falou uma coisa interessante, ele ficou revoltado porque a esposa dele não foi permitida entrar num culto porque o padrão da saia não estava ali adequado, dentro daquele padrão de que é estabelecido. Então, assim, é complicado, irmãos. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, né, que vai denegrindo a espiritualidade das pessoas. A gente vai criando um princípio apenas religioso, e a gente vai achando que está perto de Deus e aquela coisa toda, e é puramente religiosidade, né? Puramente religiosidade. Espiritualidade
muito pouco. A gente precisava ensinar mais as pessoas a orar em casa, né? A orar juntamente com a sua família, o culto doméstico, a gente esqueceu. Esses são marcos que a gente não pode tirar, pastor. Vamos voltar naquele versículo. O marcos que a gente não pode tirar da igreja. Orar em casa. Jesus ensinou, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e ora, tá certo? Então, culto doméstico que a gente acabou. Então, esses marcos a gente poderia não pode extinguir de forma nenhuma, né? Estabelecer o padrão, a comunhão entre família e tal. Então, quanto nós passamos a dar ênfase a usos e costumes e a coisa desse tipo, nós esquecemos, por exemplo, nós perdemos tempo dando ênfase a isso e esquecemos de ensinar as pessoas a orar mais, a jejuar, a buscar a Deus na sua casa, né? A ler a palavra. A ler a palavra, nós temos um princípio difícil, as pessoas não conseguem ouvir uma palavra de 5 minutos, a gente falava isso ontem. Então, assim, enquanto isso, nós estamos achando que estamos bem. Por que eu estou bem? Porque eu estou no padrão. Então, eu uso uma roupa ali dentro de um padrão, o irmão chega e diz, olha, esse irmão, pense no homem de Deus, morreu, foi para o céu. Andava direitinho, de coisa e tal, pense, morreu, foi para o céu. Eu garanto que foi para o céu. Por quê? Apenas do ponto de vista da vestimenta. E olha, daquela denominação, né? E daquela denominação. Então, nós passamos a julgar as pessoas pela aparência em si, pelo aquilo que a gente enxerga. Eu não tenho capacidade de julgar ninguém, nós não temos. Deus não nos chamou para isso, tá certo? E quando nós entramos nesse ponto legalista, aí piorou. Aí já vai para o ponto, vai despencando cada vez mais. Então, o perigo que a gente tem é isso. Resumindo aqui esse tópico, nós precisamos entrar, isso aí serve para homem e serve para mulher, certo? Serve para homem e serve para mulher. A questão do decoro, né? A questão do decoro em si, a gente não vai chegar na igreja lá, enfim, todo jeito, enfim, a gente precisa também ter uma certa decência para isso, andar na rua também. Agora, é claro, isso não denota mais espiritualidade ou menos espiritualidade. Repetindo, eu não sou melhor e nem sou pior porque visto ou deixo de vestir determinadas roupas. De forma nenhuma. Tá certo? Agora, é claro que precisa estar dentro desse consenso. Decência modesta e bom senso. Né? E bom senso. Quando tem isso, aí a gente está bem. O próprio Paulo, né, ele fala, né, um faz diferença entre dia e dia e tal, e no fim ele arremata com uma frase que eu acho de extrema profundidade. Ele diz assim, cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. O pastor Gessé Sobral entrou aí na discussão e já entrou, rapaz, ele já entrou brabo, viu? Ele disse, olha, e a época que gente foi disciplinado por causa de uso e costume, como é que fica a situação? O irmão foi disciplinado porque ele deixou uma barba ou porque a irmã cortou o cabelo. Como é que fica essa situação? Aí a gente vai despencando mais ainda, né, irmão? Aí a gente vai... enfim, é complicado. Eu tenho... Já disse para o senhor que cuidado para a gente... Mas, olha, veja bem. A questão da doutrina de igreja, disciplina de igreja, é um outro assunto também polêmico, né? Que a gente poderia criar uma outra situação aqui, mas nós não vamos entrar. Mas a gente sabe que isso acontecia, né? Nossos pastores, eu tive pastores abençoados aí da antiga, e hoje ainda tem, viu, pastor? Hoje ainda tem ainda gente que cria esse princípio de disciplina relacionada a os adornos externos e tal. A gente já tem, né? Agora, felizmente, esses pastores, eles não adquiriram essa compreensão, eles já herdaram isso de outros pastores deles lá atrás, e foram herdando, e nós chegamos nesse ponto de hoje. Nós estamos no ponto de vista assim, nós herdamos, conhecemos esse outro lado, mas pela graça de Deus, nós passamos a conhecer os dois lados, né? Então, hoje, nós temos essa compreensão de que é preferível, por exemplo, orientar, conversar, do que chegar nesse ponto de vista que a gente sabe que
na maioria dos casos, não resolve absolutamente nada. Nada. Certo? Não resolve disciplina de igreja. O irmão me entenda, me compreenda, mas na maioria dos casos não resolve absolutamente nada, e principalmente quando é relacionado a isso, né? Salve em uma situação extrema, né? Que a gente sabe qual é a situação extrema lá do capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. A gente tem ali uma situação extrema, que a gente pudesse aqui comentar sobre isso. Ali a gente tem uma situação de realmente que precisa entrar com uma disciplina externa para que todo mundo veja a correção e aquela coisa toda, mas, infelizmente, as pessoas foram disciplinadas aí no passado. Hoje, eu acredito que talvez não aconteça, enfim, se acontecer muito remotamente, relacionado a isso. Infelizmente, o que eu posso dizer é isso. Infelizmente... Bem, eu tenho um outro questionamento aqui, arrumar aí tudo aquilo que vínhamos falando, esse cipoal de ideias, que é o seguinte: a quem interessa exagerar na carga de usos e costumes? A quem interessa? Né? Não, eu vou bater forte aqui em usos e costumes, porque isso vai... quais são os interesses envolvidos nisso? Eu acredito, pastor, meu pensamento, que eu não acho que seja de um interesse próprio, assim, propriamente dito, alguém que tenha um interesse de se beneficiar em relação a isso. Eu acho que esteja mais ligado essa questão da herança mesmo. Nós recebemos essa herança, né? Nós recebemos essa carga, essa herança, esse jugo. Sim, mas não há interesse, por exemplo, de dizer que essa igreja aqui é a melhor, a igreja que eu tomo conta aqui, ou que eu presido, ou que eu... Enfim, a igreja que eu trabalho, que está subordinada a mim, é a igreja santa. Né? Qual é o interesse de uma pessoa fazer esse tipo de colocação, denegrindo ou desmerecendo as demais igrejas? Não, mas justamente, aí já entra a questão da falta do discernimento, do conhecimento da palavra de Deus. A gente sabe que isso existe, mas diminuiu muito essa questão, né? A gente sabe aonde existe mais, né? Cada um sabe onde está o termômetro em relação a essa questão de achar que é melhor do que outras denominações, e até mesmo melhor, até mesmo de outras Assembleias de Deus, né? A gente sabe disso, a gente sabe que tem essas colocações bizarras até, né? Mas essa questão da herança, essa questão do interesse, eu acho que está muito ligado à questão da herança dos nossos pais, né, que estabeleceram esses princípios, que vai diminuindo. Eu acredito no pensamento meu que a tendência é isso ir minando cada vez mais e terminando cada vez mais, né, com as gerações que vão surgindo, essa nossa geração vai passando, se Jesus, claro, não voltar, e eu acredito que isso vai se estabelecendo um princípio de moderação em relação a isso, cada vez mais, mas eu não creio, assim, que tem esse pensamento. A gente sabe que tem, a gente poderia até citar aqui de onde vem esse pensamento, mas não é o caso. Mas, assim, é muito, em relação ao nosso contexto geral, é muito pequeno, né? É muito pequeno. E isso como eu posso dizer, é repudiado Brasil afora, né? Brasil afora. Eu estava em São Paulo e as pessoas já comentavam sobre essa questão de um determinado ministério querer ser melhor do que o outro. Aí, ao invés de mostrar mais trabalho, mostra mais usos e costumes para fazer a diferenciação. Mas essa jactância, ela existe em todos os cenários. Por exemplo, existem igrejas se jactanciando de que é uma igreja missionária, que manda mais missionário do que as outras igrejas. A nossa igreja é uma igreja missionária e nós mandamos e tal. Então, assim, essa jactância ela vai existir em todos os campos. Existe nesse ponto de vista de ser uma igreja considerada igreja doutrinária. Alguém disse para mim, minha igreja é uma igreja doutrinária. Que maravilha! Fala muito sobre salvação, arrebatamento, pecado. Não, que é isso? Fala lá de roubo e tal. Então, assim, não é uma igreja doutrinária, né? É uma igreja costumária. Então, o ponto de vista é esse. Né? Infelizmente, tem essa questão, mas eu acho que vai diminuindo, vai minando. Né?
vai minando. A irmã colocou, não sei se o senhor quer colocar em discussão aí, pastor. A Diga. irmã colocou aqui um pensamento, não sei se é uma irmã, eu acho que é um irmão, né? É o irmão Antônio Alexandre. Coloque ele aí, é um presbítero da igreja. Antônio Alexandre, ele Pode falar é o que um ele amigo pensou aí. meu, ele colocou assim: Pai do Senhor, pastores, os irmãos não acham que um crente que é conhecedor dos costumes daquela igreja não deve obedecer? Uma pergunta. Até porque, quando se tornou membro daquela igreja, já conhecia seus costumes. Uma boa parte não, né? Porque o pessoal do mundo não tem, né? E que É. o ensino dos costumes é um padrão de vida para o salvo. Olha aí. O que é que o senhor diz, Eu pastor? acho, respondendo aí o irmão, é o seguinte: eu concordo que a pessoa que vá a uma determinada igreja, eu entendo muito usos e costumes como a decoração de uma casa. Eu, por exemplo, tenho um modo de arrumar. Vão, Adriano está até pegando meu pé aqui por causa da estante. Ele disse que vem aqui dar uma arrumada. E vai organizar aqui uma estante legal para mim. Eu estou achando ótimo. Mas, brincando aí, eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário, é meu amigo, viu? Mas a questão é a seguinte: eu chego na casa de uma pessoa, tem os jarros arrumados de uma maneira, a cor que a pessoa usa. Tem gente que gosta de vermelho, tem gente que gosta de azul. Eu não quero uma coisa vermelha aqui dentro do meu escritório de jeito nenhum. Mas é uma predileção minha. Pode ser que de Eziel seja diferente de outro pastor, de outra pessoa, de qualquer outra pessoa que está aqui conosco. Aí, então, se eu chego na casa de Eziel, não tem por que mudar a cor dos objetos dele, não tem que tirar um objeto de lugar e botar em outro. Não, eu não gosto do jarro aqui em cima dessa estante, não, eu gosto de jarro no chão, e vice-versa. Não, eu tenho que me adaptar, isso é uma realidade. E a gente falou aqui, é por isso que a gente abriu esse vídeo com essas considerações, para que ninguém levasse a mal o teor dessa live. Né? É uma discussão necessária. Por quê, irmãos? Porque estão superdimensionando o valor de usos e costumes em relação à doutrina. Esse é o problema. Tá certo? A gente não quer que a igreja, a Assembleia de Deus, mude do dia para a noite, etc. A gente quer que a Assembleia de Deus reflita que essas coisas não trazem, não é, nenhum resultado prático. É a mesma coisa da gente pensar que, por exemplo, uma estante dessas aqui vai trazer conhecimento para mim. Só vai trazer conhecimento se eu ler. Tem livros aqui que eu nunca abri. Tem livros aqui na minha frente, vocês não estão vendo a outra parte da estante aqui, né? Tem vários livros aqui que eu comprei e sequer eu abri. Tem livros aqui que estão no plástico, né? Na embalagem deles, tá certo? Eu nem abri a embalagem. Então, esse livro ele vai ser muito bom para minha jactância, para eu dizer que minha estante é grande, né? Que tem muitos livros, fazendo uma analogia. Né? Então, a mesma coisa eu uso de costume. Vai ser muito bom para dizer que sou crente, né? Eu só ando de camisa aqui, né? E nunca ando de bermuda, etc. e tal. Você nunca vai viver numa praia de calção, sem camisa, bem à vontade, tomando banho, etc. Se eu disser isso, tá certo? Isso vai servir muito bem para a minha jactância. Mas para a minha santidade não serve de nada, absolutamente nada. Não, eu não vou ser mais santo porque eu não uso bermuda. Eu não vou ser mais santo porque eu não, quando vou à praia não tiro a minha camisa. Não vou ser mais santo por causa disso, porque são atitudes externas. Agora, por outro lado, nós estamos dizendo que isso é importante. E se você está numa igreja, entrou numa igreja, que tem determinados costumes dos quais você discorda, você vai ter que tomar a decisão, o pastor Ziel falou sobre isso há poucos minutos, vai ter que tomar a decisão de sair dessa igreja para uma igreja que se adapta aos costumes que você defende. Você não pode chegar na Assembleia de Deus querendo tornar a Assembleia de Deus uma igreja batista. Tá certo? Agora, o assembleano, ele também tem que entender que esses costumes não trazem santidade, nem trazem melhoria para a igreja do ponto de vista da palavra. Podem trazer uma diferenciação, grupo ali formado, etc. e tal. Então, isso é interessante, é importante, porque cada um tem o seu padrão. É importantíssimo, irmão. Só que, do ponto de vista da palavra de Deus, da salvação, da santidade, não vai trazer diferenciação nenhuma. Tá certo? Porque tem gente que diz assim, não, eu vou ser mais santo se eu nunca cortar o meu cabelo. Não é por aí. Tá certo? Isso aí não vai trazer nenhuma. Existem irmãs com o cabelo na cintura que a mente está poluída. E uma irmãzinha com o cabelo curto e está ligada com o céu, pensando nas coisas de Deus.
não vai ser, uma coisa não vai tornar a outra santa, tá certo? Então, é preciso ter muito cuidado nisso. O pastor Caio Fábio, falando do PT, né, só para introduzir aqui um assunto, o pastor Gerson Sobral falou aqui rapidamente, sobre a Assembleia de Deus, que tem um caráter petista na sua origem, né, com relação ao convívio com as outras igrejas, sempre nós que somos melhores, etc. e tal. E ele dizia do PT, eu não vou entrar aqui em política, né, fiquem tranquilos, que o PT passou 20 anos discutindo ética. Quando ele era um rapazinho, aí se jogou na política, ganhou a eleição e se prostituiu. Palavras dele, né? Não estou aqui entrando na seara política. E a realidade muitas vezes é essa: é que o jovem é criado na igreja seguindo determinados costumes. E aí, quando ele se lança no mundo, vai para a faculdade, por exemplo, ele começa a ser bombardeado com ideias as mais díspares possíveis e os ataques mais ferrenhos. E aí ele sucumbe. Eu já vi esse filme muitas vezes. Por quê? Porque a religiosidade dele é uma religiosidade de aparência. Ele não está afirmado em Cristo, ele está afirmado na denominação dele. E aí isso é um perigo terrível. É isso, Moisés? E eu acho assim, eu quero ser conhecido como um cristão, não pela minha roupa, não pelas minhas vestes, mas eu quero ser conhecido como um cristão pelo meu caráter, pela minha forma de falar, né? Não adianta eu estar ali comportadamente, vestido da forma padronizada, e aí na minha boca saem palavras torpe, né? Meu caráter é dúbio, não tenho caráter. Então, assim, eu quero que as pessoas enxerguem na gente, nossas vidas, enxerguem em nós, na gente, e vejam na gente que a gente é um cristão autêntico, um discípulo, verdadeiramente discípulo de Jesus, sem precisar abrir a boca, sem precisar dizer, gritar aos quatro cantos, eu sou crente, eu me visto dessa forma e tal. Onde é que as pessoas vão ver na gente? O caráter da gente. A forma que a gente fala é diferente. Olha só, a forma que a gente olha é diferente. A forma que a gente fala é diferente. A forma que a gente age é diferente. Então, a partir daí, e até a forma que a gente veste também é diferente. Mas não padronizado, mas entra aí, não sei se o meu querido, amado irmão acompanhou o meu raciocínio no começo, que não é criar, estabelecer um padrão, mas é estabelecer o princípio da decência, da modéstia e do bom senso, tá certo? Então, é claro que o cristão, salvo já em Jesus e acabou-se, já baseado lá no que Paulo disse, que nenhuma condenação há na vida dele mais, porque Jesus já salvou, é claro que essa pessoa vai andar com decência, com modéstia, enfim, claro, mas ele precisa, os frutos que venham a sair dele e que venha caracterizar ele como um cristão, como um discípulo de Jesus, não é isso, porque isso os judeus tinham. O que vai caracterizar ele como um cristão, como um discípulo de Jesus autêntico, é a maneira que ele fala, é o seu caráter, se ele é um bom esposo. Porque a gente tem aí pessoas que a gente olha e diz, que maravilha, é um camarada... Pense Empaletosado, né? Empaletosado, né? Aí alguém diz... Uma gravata bonita. Aí quando chega em casa, dá uma surra na esposa. Vai na casa dele, pergunta quem ele é para a esposa, para o filho dele, para ver se ele tem esse padrão todo. Então, eu estou falando aqui, nós estamos falando de espiritualidade, irmão. Eu acho que é isso que a gente precisa se prender, tá entendendo? Eu acho que é isso que a gente precisa cultivar, buscar cada vez mais, né? Buscar ser espiritual, orar mais, jejuar mais. É isso, olhar para as pessoas nesse ponto de vista. O fruto que saia de nós, de cada um de nós, que as pessoas olhem para a gente e digam, pastor da Ladeira, pensa no pastor. A esposa dele e os filhos dele podem dizer isso. Olha só. E aí, pode dizer isso. Eu não posso. É quem convive com ele, é quem convive comigo. Não é padrão, é o caráter. É a espiritualidade, é o que vem de dentro, é a essência. É a essência de Deus que está em nós. A essência de Deus que está em nós. E aí, esse brilho que a gente diz, o brilho do Espírito Santo, né, que virou até jargão, esse brilho do Espírito Santo, de
fato existe, mas não existe na roupa, existe na gente. Num todo, as pessoas olham para nós e as pessoas convivem com a gente. Não é possível dizer se alguém é crente de fato se não conviver com ela. Se não conviver com ela. Pergunta para a mulher dele, o filho dele, e aí ele vai saber. Só fazendo uma correçãozinha aqui, o pastor Gessé Sobral não falou do petismo, ele falou do pietismo, tá? O movimento pietista era um movimento que enfatizava os movimentos de santidade, né, com relação à aparência, etc. Porém, eram movimentos que também enfatizavam uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de jejum, né? Foram movimentos que deram origem a alguns dos maiores envios missionários. Era uma igreja que vivia a teoria e a prática. Porque o grande problema dos costumes é viver apenas a teoria. Né? E na prática pode ser o que vier. Né? Se tem aparência, está tudo certo. E não é por aí que funciona. As coisas não são por aí. Tá certo? Há outras marcas, como dizia aqui o irmão Eziel. Tá certo? Olha, irmãos, nós estamos já há 2 horas quase, né? Nós começamos às 19h30, estamos às 21h21, né? E nós precisamos encerrar essa live, né? E nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Evidentemente, esse assunto não se encerra. Eu tinha aqui várias perguntas, eu montei um arcabouço de perguntas para trazer aqui, e muitas perguntas ficaram pelo caminho, né? Porque nós não podemos falar de tudo, claro. Numa live dessa, os sínodos debatiam por anos, décadas, muitas vezes, né? Como é que a gente vai fazer uma live aqui com 2 horas e vai falar de todos os assuntos que são necessários? Mas nós queremos agradecer a todos. Esse debate não termina, né? Oportunamente nós podemos retornar a ele com outros questionamentos, tá certo? Mas o mais importante é a gente trazer à tona esse assunto, né? Tem até um irmão aí que foi infeliz no seu comentário, dizendo que a gente devia estar falando da salvação, ao invés de estar falando de usos e costumes, né? É um irmão que a gente tolera, entende, irmãos? Os fortes suportam os fracos sem querer, modéstia à parte, os fortes suportam o fraco. Mas eu quero dizer para o irmão, aproveitando a oportunidade, que o irmão faça uma live sobre a salvação, né? Às vezes a gente quer mandar na linha do tempo dos outros, aí fica meio complicado. Então, nós queremos agradecer a todos que nos assistiram. Quero agradecer também ao evangelista Eziel, que se dispôs a participar aqui conosco, e eu quero deixar com ele as últimas considerações nesta noite. Pode falar, meu irmão. Amém, pastor. Eu quero também agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos aqui falando sobre esse assunto e falando sobre salvação. Não sei se o irmão acompanhou todo o tempo, mas nós frisamos muito aqui a palavra salvação. A gente falou muitas vezes, eu falei muito diverso, o pastor também falou sobre salvação. Mas, enfim, queremos agradecer a todos os irmãos que ficaram com a gente, toleraram a gente aqui. A gente teve aí uma frequência de 50 irmãos, praticamente a live inteira. E os irmãos toleraram aqui, fizeram pergunta, e eu quero agradecer a Deus por todos os que estiverem aqui, tá certo? Aqueles que têm uma opinião diferente, não se escandalize, tá certo? De forma nenhuma, aqui o pensamento não era esse. O pensamento mesmo é a gente educar no ponto de vista daquilo que a gente compreende ao longo do tempo, tá certo? Nós buscamos aí um know-how, um conhecimento sobre o assunto, tá certo? E o pensamento era justamente esse. Como nós falamos no começo da nossa live, a responsabilidade daquilo que eu falo é totalmente minha, eu não respondo por igreja nenhuma, mas é o que eu falo, é o que eu penso, e o que eu penso, eu posso transmitir, tá certo? No ponto de vista aqui genérico, no ponto de vista geral, sem denegrir de forma nenhuma, e a gente falou isso várias vezes, para que não haja nenhuma interpretação negativa sobre isso, para que a gente compreenda que a gente está aqui num bate-papo, conversando, dialogando, e a gente pode outro dia falar sobre outro assunto, sobre salvação, enfim, a Bíblia é uma coisa recheada. Dentro desse assunto aqui, a gente ia entrar em outro, eu já ia entrar, pastor, no puritanismo, né? Nos puritanos do século XVI, XVII, que é uma outra... assunto, esse assunto é vastíssimo. Enfim, então é um assunto vasto que a gente tem aí pela frente,
E aí, se o irmão diz, não, eu quero ficar com os olhos fechados, eu quero tapar meus ouvidos, meus olhos e a minha boca, enfim, é uma questão de cada um. Eu prefiro entender e buscar o conhecimento, e é isso que nós queremos aqui. Nós estamos aqui num campo do conhecimento apenas, não estamos aqui criando uma doutrina ou removendo. Não, os irmãos continuem na sua igreja, continuem fazendo o que você faz. Agora, mudança de pensamento nesse ponto de vista de não julgar as pessoas por conta do que ela veste ou ela deixa de vestir, isso tem que haver rapidamente, Olhar para as pessoas e identificar nas pessoas o melhor que ela tem para oferecer, e o melhor que ela tem para oferecer está dentro dela, tá certo? Está dentro no interior dela, porque é lá que Deus entrou, é lá que a palavra de Deus entrou, e é isso que nós queremos. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Agradeço ao pastor Daladier pela iniciativa. Nós somos convidados aqui em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não podemos citar o nome de todos, viu, irmão? Não foi falta de consideração. É porque passa muito rápido aqui os comentários e a gente vai pensando alguns comentários mais interessantes para emoldurar aqui as questões. Tá bom? Então, Deus abençoe aí. O pastor Gessé Sobral está postando aí alguns tópicos em relação a datas. O pastor Robson Aguiar postou muita coisa boa aí com relação a datas, até coisa que eu nunca tinha lido. Tá certo? Eu sugiro que vocês deem uma vasculhada também nos comentários, tá certo? Lembrando que essa live ela vai ficar à disposição aí, tá certo? Para que você possa compartilhar, rever, enviar para os amigos. E eu quero encerrar aqui, lembrando aos irmãos que participaram da live e ainda estão aqui conosco, e a outros que, porventura, verão essa live, que nós estamos com uma pesquisa sobre como está a tua igreja na quarentena. O objetivo não é crucificar pastor, não é crucificar a igreja, não é nada. É fazer uma sondagem do humor dos irmãos na quarentena. E nós estaremos sorteando 2 livros, né? Evidentemente, as pessoas que responderem, né? Dentre os nomes que responderem, por isso que dessa vez nós pedimos nomes. 60 dias atrás nós fizemos uma outra pesquisa, mas não pedimos nome. Dessa vez nós pedimos nomes para poder sortear esses 2 livros aqui, tá certo? Acho que eu estou meio enrolado aí para mostrar a vocês na câmera, mas aí, ó, as 7 leis do aprendizado que ainda está aqui, ó, na embalagem, né? Esse também é novo, são livros novos, não são livros usados, tá certo? São livros novos que nós temos aqui, que compramos exatamente para promoções desse tipo. Então, se você responder a pesquisa, você vai estar automaticamente participando do sorteio desses 2 livros, tá certo? Daqui a uma semana, no próximo domingo, nós estaremos encerrando a pesquisa, publicando os resultados e sorteando a pessoa que foi alvo, né, dessa bênção, que vai receber de graça em casa 2 excelentes livros. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez a todos, que Deus continue abençoando e o nome de Jesus continue a ser glorificado na tua vida. Amém? Deus abençoe.